Vamos chegar lá já. Só pedir um pouquinho de paciência, vocês que já têm cadastro. Então, para quem nunca acessou, acessa o endereço do portal, cleverpadovani.com.br/portal. Foi? De fato, acho que é só você, né? Você já acessou? Não? Tá ligando ainda? Não, tá aberto, gente. Tá aberto? Beleza. Então, essa é a página inicial. Aí, aqui aparecem quais são as disciplinas que eu ministro. Então, no nosso caso aqui, essa daqui. 2014B, 374 é o número da turma, linguagem de programação 2. Aí você clica sobre ela, vai aparecer essa tela para você se autenticar. Como você nunca teve aula comigo ainda, você clica aqui em cadastramento de usuários. Okay? Aí você escolhe o nome de usuário com letras minúsculas e sem espaço. Tá? Pode ser, sei lá, seu nome. Só tem que torcer para não ter já outro com o mesmo nome de usuário. Aí escolhe uma senha, tem que ter pelo menos um dígito. E não pode ser dígito consecutivo, 1, 2, 3, 4, nem repetido. Põe um endereço de e-mail válido, repete ele e seus dados pessoais, nome, sobrenome, cidade, estado e país. Um e-mail de preferência que você saiba a senha. É porque nas outras turmas é bem comum a pessoa colocar o e-mail, depois o professor não lembra a senha do meu e-mail. Enquanto isso, deixa eu baixar o material da aula de hoje. Aí depois que você concluiu a primeira etapa, aí ele vai te mandar um e-mail, isso, lá no seu e-mail vai ter um link que vai vir lá na mensagem que vai ser mandado pelo site, aí você pega aquele link e cola no navegador para confirmar seu usuário. Foi? Apareceu confirmado, né? Certo. Aí você vai clicar lá de volta na disciplina. Aí nessa tela do login, você vai colocar agora o nome de usuário e a senha que você utilizou. Quem já tem cadastro pode se autenticar também. Hã? Tá logado? O que apareceu agora? Tá o seu nome, aí clica agora na nossa disciplina. Clicou e apareceu o quê? Certo, apareceu chave de inscrição? Beleza, a chave de inscrição da disciplina é Java e FMS. Aham. Então só na primeira vez que você vai precisar digitar a chave de inscrição. Nas próximas já não precisa mais. Ok? Tudo maiúsculo com hífen entre o Java e o IFMS. Ok? Estou só fazendo uma apresentação do ambiente. Então aqui em cima, a hora que você silencia essa página aqui. Então inicialmente aparece, tá? No seu também deve estar aparecendo. Esses fóruns servem para quê? O primeiro, para eu mandar mensagem para vocês. Então, por exemplo, vai ter a alteração da data de uma prova, ou enfim, dica de estudo, vai estar aqui nesse fórum de notícias. Então, se você clicar no fórum de notícias, aqui que vão estar as mensagens, tá? Aqui tem uma só inicial que não precisa abrir ainda, vocês vão utilizar ela na atividade.
O segundo é o fórum geral, que também tem o objetivo de comunicação, mas nesse vocês podem também mandar mensagem. Para mandar mensagem é só clicar em acrescentar um novo tópico. Tá? Para voltar de volta ao painel inicial, você clica aqui. Tá? Beleza. E aí embaixo começam os tópicos da disciplina. Então o primeiro tópico são as informações da disciplina, daqui a pouco eu peço para vocês lerem. E aí, se você for seguindo, depois das definições, você vai ver que tem aqui, ó, ementa da disciplina. Em cada tópico, eu posso subir arquivos, tá? Então, por exemplo, aqueles arquivos que eu codificar com vocês em sala, geralmente eu subo para a aula correspondente. Então, você pode clicar e baixar esse arquivo, ok? E todos os itens que tiverem esse símbolo aqui, ó, da mãozinha com papel, é uma atividade que você tem para entregar. Ok? Então, nesse caso, no primeiro tópico, a gente tem 3 atividades. Não precisa fazer ainda, daqui a pouquinho vocês fazem. Ok até aí? Beleza? Tá, e aqui embaixo começam as aulas. Ó. Então, o que a gente viu na primeira aula, na aula do dia 7, e o que a gente tem a ver na aula de hoje. Aí aqui tem um arquivo também, que são os slides que a gente já vai começar. Tá aí, beleza? Tá, então tentem fazer as atividades. Então, como que funciona? Essa atividade aqui, ela é compreendida por essas perguntas que você vai ter que responder. Então, lê de fato o enunciado e toda atividade tem o mesmo procedimento para você enviar. Você clica sobre ela. Se ela tiver com o prazo de envio ainda aberto, para mim não vai aparecer porque eu sou professor, mas deixa eu mudar aqui o usuário para aparecer como estudante. Certo, então a hora que você clica sobre a atividade, então aparece a descrição dela, se você já mandou alguma ou não, se eu já avaliei, qual que é a data prevista para entrega e quanto tempo falta, ou seja, quanto tempo essa atividade vai ficar aberta para envio. Tá? Na hora que você for enviar, você vem aqui, ó, adicionar tarefa. Aí vai aparecer um item aqui para você adicionar os seus arquivos, ou clicar em adicionar, enviar um arquivo, escolhe o arquivo que você quer E clica em enviar este arquivo. Hoje, a hora que estiver pronto aqui, salvar mudança, tá? Aí significa que você enviou a sua atividade. Na hora em que você mandar, na tela seguinte, vai aparecer aqui, ó, enviado para avaliação e qual que é o arquivo que de fato você enviou. Enviou errado, é só clicar em editar envio e refazer o processo. Quando tiver mais de um arquivo para você mandar, compacta todos eles e manda um arquivo só. Beleza? Então voltem lá na página inicial e façam as 3 atividades. O objetivo dessas 3 atividades é vocês saberem as definições da nossa disciplina. Então, ó, a gente vai ter uma prova e um trabalho, vai ter a prova substitutiva, as participações em sala de aula. A nota do primeiro bimestre vai ser formada pela nota da prova, a do segundo pela nota do trabalho e a média semestral vai ser metade dela a prova, metade o trabalho, mais a participação. Com isso, você consegue tirar, na média final, mais do que 10. É óbvio que você só vai tirar 10 caso você passe desse 10. Se você não quiser entregar as atividades de participação, fica a seu critério, tá? Elas sobram na nota, mas eu acho bem interessante, por quê? Porque eu não pratico arredondamento. Então, se você tiver com 6.8, você vai ficar com 6.8. Então, é interessante que você tenha alguma coisa de participação justamente para esse caso. E aqui é a média sem, no caso, com a PS. Se você fizer a PS, substitui a menor nota entre o primeiro bimestre e o segundo bimestre, independentemente de qual seja a sua nota. Então, se você tirar uma nota menor na PS, vai substituir de qualquer forma a menor das duas. Ok? Então, façam essas 3 atividades, me enviem que em seguida a gente continua a aula. Desculpa? Senta lá direito, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente começa
a programação orientada a objetos. Então, o que é a programação orientada a objetos? É um novo paradigma, tá? Diferente do paradigma sequencial, mas tem algumas interseções com a programação sequencial. Então, tudo que vocês já viram da programação sequencial continua valendo dentro da programação orientada a objetos, mas passa a ter mais conceitos. Beleza? Vantagem da orientação a objetos. A gente tem vantagem de reuso. Então, assim, o código que você codifica, ele já no paradigma orientado a objetos, você tem a vantagem de que, por ser um paradigma já muito utilizado, você consegue reutilizar muitas coisas que já estão prontas. Então, assim, o fato de ter várias pessoas programando no mesmo paradigma, para você pode ser favorável. Né? Organização de código é outra vantagem que a gente tem. Você vai ver que ele fornece estruturas que te permitem organizar o seu código de modo um pouco mais adequado que a programação estruturada. Enfim, é um paradigma que está em crescente uso e que convém muito vocês aprenderem. E um dos objetivos nossos aqui do curso para aprender a programação orientada a objetos é que o Java em si, ele é orientado a objetos. Tá? Então, assim, a gente vai aprender um monte de conceitos relacionados à orientação a objetos. Mas agora a gente vai começar só pelos conceitos de base, que é o conceito de classe e objeto. Beleza? Então, o que é em si o conceito de classe e objetos? Agora, em vez da gente criar os programas, igual a gente estava fazendo, vou criar um programa chamado calculadora, um programa chamado, sei lá, contador. A gente vai passar a criar classes. Essas classes vão produzir objetos, esses objetos vão se comunicar entre si e fazer o nosso programa funcionar. Tá? Então, assim, é um conceito meio abstrato, mas na prática eu acho que vai ficar mais tranquilo para vocês entenderem. Aqui é só uma observação, que como a gente vai ir abordando os conceitos de modo gradual, algumas das definições que eu vou fazer, elas assim, vão ser pontualmente para aquela aula, tá? Foram feitas para aquela aula, não quer dizer que você pode estender para todo o espaço da orientação a objetos. Mas o intuito é que até o fim da disciplina, vocês consigam entender tudo que vocês vão inserir dentro do código de vocês. Hoje, por exemplo, você escreve lá, public class, mas você não faz ideia o porquê que você coloca aquele public lá. O intuito é, terminou a disciplina, que você saiba tudo que você inseriu dentro do seu código. Ok? Então, seguindo, a base para a orientação a objetos é a classe. Então, o que é a classe? A classe é a forma dos nossos objetos. Então, por exemplo, Deus, quando estava fazendo a gente, ele criou a forma do ser humano. O ser humano vai ter 2 olhos, o ser humano vai ter nariz. Isso daí era o momento em que ele estava criando o molde de como cada um de nós seríamos feitos. Óbvio que tem as variações em si, mas o molde de comportamento, as características que cada um vai ter, são as mesmas, né? A gente compartilha características em comum. Então a classe é isso, é o momento em que você cria como que os objetos daquela classe, eles vão se comportar e o que eles vão ter. Ok? Por meio dessa classe, a gente cria os respectivos objetos. Então, se a gente fosse pensar essa classe aí que Deus fez, eu sou um objeto dela, você é outro objeto, e assim vai. Tranquilo? Por definição, a classe é composta por 2 coisas, comportamento e característica. Então, sempre que tiver uma questãozinha lá, do que é composta a classe, comportamento e característica. Se você for trazer isso para a programação, comportamento vai virar método, característica você pode considerar como sendo variáveis. Beleza? Então ela é sempre formada dessas 2 coisas. Então aqui eu estou pegando o exemplo. Então comportamento da classe lá que Deus fez. Então tem o comportamento andar, pensar, respirar, enfim. Tudo aquilo que os objetos da classe conseguem fazer. Beleza? E as características são tudo aquilo que os objetos têm. Então, por exemplo, todo mundo de nós aqui tem um nome, tem cor de olho, cor da pele, data de nascimento e assim vai. Quais são os comportamentos e as características que você vai definir para a sua classe vai depender da sua aplicação. Na minha aplicação, por exemplo, data de nascimento vai ser importante porque eu quero calcular a idade de cada uma das pessoas. Ok, mas eu não quero saber, por exemplo, qual que é o signo dela. Enfim, é você que vai definir o que é relevante você colocar na sua classe e o que você pode deixar passar batido. Ok? A aula de hoje é bem teórica. A representação básica que a gente tem de classe é isso daqui. É um retângulo dividido em 3 compartimentos. Vocês já viram em análise, né? Então é a mesma coisa que vocês viram lá, se estende para cá. A diferença é que lá era a teoria, aqui é a prática. Tá? Então a gente vai ter aqui em cima o nome da classe, aqui quais são as características e aqui embaixo quais são os comportamentos. Obrigatoriamente
Não é obrigatoriamente nessa ordem. Por exemplo, você pode ter apresentação de classe em que não vai ter, por exemplo, atributo, ou que não vai ter método. Né? Mas assim, a convenção é essa. Nome, aí, características e comportamentos. Beleza? Tá, então com base nessa classe aqui, eu consigo, nesse caso, criar os respectivos objetos. Beleza? Então aqui é só uma ilustração. Eu posso ter, por exemplo, uma classe chamada Brasília. Tá o Manuel aqui, Tá o Manuel e tá o Zé. Então vamos lá. Tem como outro exemplo aqui a classe Brasília. Então esse aqui foi a Volkswagen que fez e me passou. Tem a classe, o nome dela aqui, quais são os atributos que cada Brasília vai ter e quais são os comportamentos. Beleza? Com base nela, a Volkswagen foi lá e conseguiu fazer cada uma dessas Brasílias aqui, cada uma com as suas características próprias. Beleza? O intuito? Tá. Então, seguindo. E no Java, como é que a gente faz para criar uma classe? Tá? Então, por enquanto, a gente vai entender que para criar uma classe, a gente vai escrever aquele tal do public class. Então, você já sabe que quando você digita public class, você não está criando mais um programa, você está criando uma classe. Só mudou o nome por enquanto. Depois a gente vai entender o porquê desse public. Ok? Tá, e aí? O nome da sua classe, normal, como a gente já tem feito, abre chave e fecha chave. Aqui dentro, o que a gente vai ter? Aquilo que a classe tem. Atributo e método. Beleza? Como que é a anotação para declaração de atributo? É igual à anotação que a gente utiliza para declaração de variável. Então a diferença é que aqui, se você for observar, essa variável não foi declarada dentro de um método. Né? Ó, pode ver que a main não está aqui, né? Aquela main que a gente estava acostumado. Beleza? Então isso aqui significa o quê? Quando eu declaro esse atributo dentro da classe, significa que todo objeto dessa classe vai ter esse atributo. Cada objeto vai ter o seu. Ok? Beleza? Tá. Então, seguindo. Aqui exemplo, então. A classe pessoa que eu tinha criado há pouco, eu poderia criar ela dessa forma. Public class pessoa. Vou definir que cada pessoa vai ter um nome, cor dos olhos, cor da pele e data de nascimento, que eu dividi, pode falar, em 3 inteiros, dia, mês e ano. O nome da classe, você não precisa, é a mesma regra de nomeação de variável. Então assim, você não pode ter espaço, não é recomendado você utilizar caractere especial, mas por convenção, não quer dizer que se você não quiser não vai funcionar. Por convenção, o nome da classe em Java começa com a letra maiúscula. Tá? Convenção, se você não colocar, continua funcionando. E se você tiver mais de uma palavra na composição desse nome, a cada nova palavra você inicia ela com a letra maiúscula. Esse é o padrão chamado camel case. Beleza? Mas é só uma convenção. Tá aí tranquilo? Tudo que a gente já tinha visto continua valendo. Uhum. Não, nesse caso aqui a gente só tem atributo por enquanto. Tá? Beleza? Então eu posso na minha classe ter só atributo, posso ter só método e posso ter os dois, ou posso ter nenhum deles. Os atributos são as características, exatamente. Dúvida? O método é o mesmo método que a gente tem em LP1. Então, aqueles mesmos métodos que a gente cria, aqui a gente pode criar ele também e inserir para dizer, ó, cada objeto vai ter esse comportamento dentro dele. Entendeu? Tipo, respirar, andar e etc. Concorda, Diego? Beleza? Tá, e a sintaxe para declaração de método? A sintaxe é essa daqui, ó. Public void, o nome do método, entre parênteses, se tiver algum parâmetro você passa aqui, abre chave, codifica ele e fecha a chave. Isso, mas vamos chegar lá. Qual que é a diferença que vocês enxergam desse método aqui para os métodos que a gente estava acostumado a criar? Esse respirar, por exemplo. O que ele tem diferente, Odirley, dos métodos que você comumente tem feito em LP1? O que você nota de estranho nele? Não tem static. Garoto, não tem o static. Beleza? Então, depois a gente vai entender o que aquele static lá representa. Tá, mas isso, o restante é a mesma coisa. Só faltou o static daquilo que a gente já fazia em LP1. Beleza? Então o que muda? O que muda é o seguinte, na hora em que você, por enquanto, depois a gente vai ver em mais detalhes, quando você não adiciona esse static aqui, quer dizer que você está criando um método chamado método de instância. Tá? Significa o quê?
O método de instância, diferentemente do método estático, ele só pode ser executado se existir um objeto para executar esse método. Então, por exemplo, o método respirar. Não tem como chamar esse método respirar se não tiver um objeto Douglas para respirar, Diego e etc. Beleza? Então é o próprio objeto que vai fazer a invocação desse método e por meio das características desse objeto ele vai fazer tudo funcionar. Ok? Então a diferença básica do que a gente tinha visto para agora é isso. Agora a gente precisa de um objeto para intermediar isso daqui. Daqui a pouco a gente vai entender melhor. Tá aí, beleza? Tá, seguindo. Como que eu faço então? Definir a minha classe, ó, definir quais são os atributos, definir que ela tem só um método. Como que eu faço para criar um objeto dessa classe? Você vai utilizar o comando new, seguido do nome da classe e, por enquanto, abre e fecha parênteses. Sempre que você colocar new, nome da classe, abre e fecha parênteses, vai surgir um novo objeto. Tá? É nesse momento que o Java vai verificar, ó, cada objeto dessa classe tem que ter nome, tem que ter cor do olho, tem que ter cor da pele e data de nascimento. Ele vai separar na memória um espaço para essas informações para esse objeto. Se você chamar duas vezes essa linha, vai criar um objeto e depois vai criar outro objeto, cada um com suas características próprias. Beleza? O que a gente vai fazer com esse objeto a gente já vai ver agorinha a pouco. Beleza? Então aqui ele está só reforçando, ó, que cada objeto criado ele vai manter as suas próprias características. Então você pode alterar as características de um objeto sem se preocupar se isso está sendo repercutido em algum outro objeto. Ok? Odirley? Esse método respirar? Ele está recebendo... Na verdade, não. Ele não está recebendo, mas a gente vai ver daqui a pouco que ele tem acesso a essas informações. Ele tem acesso. Beleza? Tá, então, seguindo aqui. Tá, e aí criei esse objeto. Como que eu faço agora para manipular esse objeto? Então, o que é manipular? É eu pedir para ele invocar um método, é eu alterar uma característica dele, beleza? Para a gente alterar, manipular esse objeto, a gente vai utilizar uma variável, tá? Essa variável é chamada de variável de referência. Até agora, a gente só tinha visto um tipo de variável. As variáveis no Java se dividem em dois tipos. Primeiro tipo primitivo, ok? Quais são as variáveis do tipo primitivo? Toda variável do tipo int, double, short, são 8 tipos primitivos que a gente tem. Então, só a saber, para você saber quando é uma variável primitiva, se ela for byte, short, int, long, float, double, boolean e char. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 tipos que definem os tipos primitivos, tá? Então, a diferença básica, só para saber, curiosidade, você não precisa decorar isso. Diferença básica é, essas 4 aqui, elas servem para guardar números inteiros. A gente só utilizou o int. O que muda de uma para outra? O tamanho. Tá? Então, o que quer dizer o tamanho? Uma variável byte, ela é menor que uma short, por sua vez é menor que uma int, que por fim é menor do que uma long. Tá? Então o que muda? O espaço declarado na memória para cada uma dessas variáveis é diferente. Então o byte, vocês supõem que você precisa de quantos bytes para guardar uma variável do tipo byte na memória? 1 byte. Beleza? Tá, aí a gente tem o short. O short a gente vai ter 2 bytes. O int, 4 bytes. E o long, 8 bytes. Vocês lembram do que é byte? Garoto, conjunto de 8 bits. Lembra o que é bit, Dirley? Menor unidade. Oh, tá bom, hein? Garoto, né? Tá com a memória fresca. Então, ó, o que é o bit? O bit pra gente... Essa parte eu sei, né? O bit é a nossa unidade, é a menor unidade que a gente tem dentro do computador, que ela é formada por 0 e 1. Beleza? Então, quando eu tenho um byte, o que eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Ok? Então, o que quer dizer você declarar uma variável do tipo byte? Quer dizer que o Java vai lá na memória e vai falar, ó, eu preciso de 8 bits, isso, separados para essa variável aqui. Ok? Vamos ver se você tá bom mesmo, Manuel. Como que eu represento o número 1
em binário, que são os nossos bits? 0,00001. Então aqui, ó, a hora que eu tiver isso daqui dentro dessa variável, eu sei que a minha variável está guardando o número 1. Beleza? O que vai mudar? O que vai mudar é o seguinte, concorda que vai chegar um momento em que vai ter um limite aqui do máximo que eu posso representar? Essa variável aqui, ela vai ter um intervalo de representação, que por consequência é menor do que o do short. Por quê? Porque aqui eu vou ter mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu consigo representar mais números com o short. Beleza? Se fosse no caso do int, eu teria isso daqui. Beleza? E do long eu teria o dobro ainda. Ok? Então, vocês devem lembrar como que faz a conversão disso daqui para número decimal. Né? Se não lembra, não vai fazer diferença. É só para você entender assim, que aumenta a quantidade de números que você vai representar. Então, por exemplo, ó, se eu for representar o número 1 milhão, beleza? Mas 1 milhão em decimal, ok? Quem sabe aí de cabeça quanto que é 1 milhão em decimal? Nem eu. Então, 1 milhão, isso, 1 milhão em binário, a gente vai ter isso daqui, ó, em binário, beleza? Então, imagina que você vai criar um programa em que é possível que o usuário digite 1 milhão. Você vai declarar que a variável aonde o usuário vai digitar vai ser do tipo byte? Não, por quê? Porque você já vê que não vai caber aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse número já não cabe nessa variável. Então o que vai mudar para você definir qual que é o tipo de variável que você vai escolher é isso. Minha aplicação, por exemplo, só vai guardar nota de 0 a 10. Ok, 1 byte é suficiente. Beleza? Por isso que, entre aspas, explodia, porque acabava a representação dele. Aquele número era muito grande em decimal para ele conseguir representar dentro do espaço que ele tinha disponível. Beleza? Então, esses daqui são os inteiros. A mesma coisa aqui é para os números reais. Né? Então, isso daqui é o float, que vão ser 4 bytes, e o double, 8 bytes. Beleza? É a mesma ideia. Um representa um pouquinho menos de número, outro um pouquinho mais. Não, isso não sei se vocês aprenderam, mas a conversão para número fracionado, ela é um pouquinho diferente. Só para quem tiver... Ele vai pegar um número fracionado, ele vai fazer um monte de operação matemática. O byte tem uma quantidade real, de tamanho real, de número real. Tipo assim, 2 milhões de caracteres, 2 milhões de... Eu não entendi sua pergunta, Girley. Cada tipo assim, byte, short, int, long... Certo. Eu acho que eles não conseguem converter o binário em... Ah, você quer saber qual que é o intervalo de representação de cada um, é isso? tamanho e número natural. Em número decimal. Certo, entendi. Aí a gente vai ter que lembrar lá daquele negócio lá de binário, tá? Mas vamos lá. Se eu tenho 8 bits, vai lá, Manuel. 8 bits a gente consegue representar quantas informações diferentes com 8 bits? Regaça, Manuel. Com 8 bits. Um tal de um 2. Nossa, esse cara arregaçou. 2 elevado. Para você saber quantas representações possíveis você tem para um determinado número de bits, você eleva 2 a quantidade de bits. Então o que ele quer dizer é o seguinte, ó. Se eu tenho 2 bits, quantos valores diferentes eu consigo representar com 2 bits? 4. Ó, 00 é 1. 01 é outro. Beleza? 10 é o terceiro e 11 é o quarto. Beleza? Então o que a gente poderia fazer? Para transformar isso daqui para decimal. Poderia dizer que 00 corresponde ao 0. 01 corresponde ao 1. 10 corresponde ao 2. E 11 corresponde ao 3. Beleza? Tá, agora voltando à sua pergunta, Girley. Se eu tenho 8 bits, quantos números eu consigo representar com esses 8 bits? 2 elevado a 8. Então vamos aqui pedir ajuda. Então 2... Cadê o elevado? 2 elevado a 8. Beleza? Então ele representa 256 números diferentes.
Ok? Você poderia falar assim, então vai de 0 a 255? Não, ele faz um pouquinho diferente. O que ele faz é separar uma porção para negativo e uma porção para positivo. Tá? Então o que ele faz? Ele coloca 2 elevado a 7. Opa! 2 elevado. 2 elevado a 7, beleza? Então 1 byte vai de menos 128, beleza? Até 127. Por quê? Porque tem o 0. Beleza? Então, para você encontrar de cada um deles, é assim. Mas não precisa decorar nada disso. Se você entrar lá na documentação do Java, você vai ver a representação de cada um deles. Ok? O que você precisa entender aqui é só isso. Ó. O que muda é o tamanho para cada um deles. Os 4 primeiros foram feitos para números inteiros. Ok? Esses 2 seguintes para números reais. Um com 4 bytes, outro com 8. Ok? O boolean. Verdadeiro ou falso. Beleza? Se é só verdadeiro ou falso, você supõe que ele vai ter que tamanho na memória? Ele só representa verdadeiro e falso. Vai lá, Julie. 2 bits. Com 2 bits eu represento quantos valores? Hã? Quantos bits eu preciso? 1 bit só, né? 0 e 1. Só que assim, no Java, especificamente no Java, não existe uma definição de tamanho padrão para o Boolean. Isso vai depender da máquina virtual em que você está. Você lembra do conceito de máquina virtual? Máquina virtual é assim, o Java cria, a gente pode codificar em Java para qualquer sistema operacional. Mas quem vai olhar aquele nosso código compilado e executar é a máquina virtual. Então tem uma máquina virtual para o Windows, uma para o Linux. Talvez na máquina virtual do Windows ele represente um booleano num byte. Talvez no Linux com 1 bit. Isso vai variar de máquina virtual para máquina virtual. Ok? E por fim, o char, que é o que vai representar cada um dos caracteres. Ok? Que, salvo engano, ele tem 2 bytes, mas eu não lembro com certeza. Mas na documentação tem. O que você precisa saber é só que ele serve para guardar um caractere. Ok? Então, por que a gente entrou nisso daqui? Porque a gente estava falando, nossa aula vai até 9h05, né? Vamos só até 9h10 para dar uma... vocês já tiveram intervalo já, né? Vamos até 9h15. Vamos até 9h15? Vamos lá. Nem deu tempo de enjoar de mim ainda, foi lá para reunião. Então vamos seguir. Então por que a gente entrou nesses 8 tipos? Para a gente falar que a gente tem 2 tipos de variáveis. Toda variável no Java, ou ela pode ser primitiva, que são esses 8 tipos aqui. Tudo que não for esses 8 tipos é variável de referência. Só. Beleza? Algum tipo de quê? Então, não dá. A pergunta dele é, a variável de referência pode ser de um tipo primitivo? Não dá pelo seguinte, que já é um complemento. É assim, ó. Variável no Java se divide em 2 coisas. Variável primitiva, qualquer variável, ou ela vai ser primitiva, ou ela vai ser de referência. Então não tem como a gente juntar essas 2 coisas. E o fato dela ser int, double, ou algum daqueles 8 tipos, é o que caracteriza ela como sendo uma variável primitiva. Beleza? Quando não é nenhum desses 8, é uma variável de referência. Então, assim, eu estou falando não só para vocês saberem, é porque agora a gente vai começando a falar esses termos. Então, por exemplo, daqui a pouco eu já vou começar a falar assim, é uma variável de referência. Aí já tem que saber o que é isso daí. Beleza? Ficou claro que é uma variável de referência? Jurley? Não ficou? O que não é uma das 8, exatamente isso. Beleza? O que é alguma das 8 é primitiva. Ok? Tá, e para que serve essa variável de referência? Essa variável de referência serve para a gente conseguir manipular algum objeto. O que é manipular? É eu pedir para ele invocar um método, é eu alterar, por exemplo, o nome de um objeto. Beleza? Para isso que serve a variável de referência. Fala um tipo de variável de referência que você já usava e nem sabia que era uma variável de referência. A gente não usou na... fato. A gente não usou na aula, mas a gente usou na aula string. Beleza? String é um tipo de variável de referência. Não lembra da string? Lembrou, né? Isso. Beleza? Então... Não. ParseInt é um pouquinho diferente, a gente vai entender o que é. Ok? Beleza. Então, ó, a variável de referência, ela pode ser declarada da mesma forma... Integer, garoto. Mas a gente também não utilizou. A gente não utilizou. A gente usou um tal de parser double, mas que a gente não sabia do que era. Daqui a pouquinho a gente entende, gente, na próxima aula. Beleza? Tá. Para eu declarar uma variável de referência, como que eu faço para declarar uma variável primitiva?
Quero declarar uma variável chamada x que é inteira. Como vocês fariam? Int x ponto e vírgula, beleza? Para eu declarar uma variável de referência, praticamente a mesma coisa. O que vai mudar é que em vez do int, eu vou ter alguma outra coisa. Tá sujo minha cara? Não. Ah, você fez assim. Beleza? Então, em vez do int, a gente vai ter alguma outra coisa aqui. O que vocês supõem que vai ser essa alguma outra coisa? O nome da classe que a gente acabou de criar. Beleza? Pô, tentei dar uma chutada, não deu certo, né, Dirley? Esse Manuel tá afiado hoje, rapaz. Que isso, dá medo. Beleza? Então a sintaxe de declaração é essa daqui. Então agora, o que a gente tem aqui? Eu tenho, nesse caso, duas variáveis de referência aqui. Encrenquei com o Manuel. Manuel e José. E no Zé também. Beleza? Ana e Carol. Ok? O que a gente tem aqui nessa linha? O que vocês supõem que a gente tem aqui? Muito cuidado com isso, tá? Você pode até ter essa interpretação, mas tenha na sua cabeça a distinção entre variável de referência e objeto. Variável de referência não é um objeto. Variável de referência, ela aponta para um objeto. E é comum a gente falar, por exemplo, que esse objeto aqui é o Manuel. Não é o Manuel, tá? Esse objeto, ele é um objeto que está lá, que o Manuel aponta para ele. Por quê? Porque na linha de baixo eu posso trocar o valor dessa variável Manuel e esse objeto que eu criei, ele continua existindo na memória, livre. Ok? Pessoa e Manuel é a minha referência? Isso daqui... Não, vamos por partes. O que é pessoa aqui? É o nome da minha classe. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando uma variável chamada Manuel do tipo pessoa. Outra variável chamada José do tipo pessoa também. Por enquanto, nada. A variável não tem nada. Ela é UCA. A variável, ela só serve como intermédio para depois, posteriormente, ela apontar para um objeto. Então, tudo aqui também é minha variável de referência. Não, isso daqui é a sua variável de referência. Manuel, aqui nesse caso, é um exemplo de variável de referência. É um exemplo de variável de referência. José, troca esse pessoa por int. Se tivesse um int aqui, Manuel, José, o que você teria? Uma? Vírgula José. Duas variáveis inteiras. Mesma coisa. Aqui o que eu tenho, duas variáveis de referência do tipo pessoa. O que eu quero deixar enfatizado para vocês é que nessa linha aqui, eu não tenho nenhum objeto ainda. Ok? Vamos olhar na memória como que isso aqui ficaria. Ó. A linha que está com a seta é a linha que ele está executando. A hora que ele executar essa linha, ele vai colocar na memória lá, eu quero uma variável, Manuel, e eu quero uma variável, José. Ok? Na linha de baixo, criou as outras duas variáveis. Ok? Nessa linha aqui, o que ele está fazendo? Ó, com esse trecho aqui, é o trecho responsável por colocar essa carinha aqui na memória. E essa atribuição é o momento em que ele vai falar, Manuel, você está apontando para esse objeto aqui. Ok? Tá aí, beleza? Não. O new pessoa, ele serve para quê? New pessoa. Para criar um objeto da classe. Beleza? Então, essa atribuição aqui, ela é opcional. Eu poderia escrever new pessoa e não ter colocado esse Manuel. Eu coloco esse Manuel na frente para quê? Para posteriormente eu conseguir manipular esse objeto que eu acabei de criar. E aí eu vou fazer essa manipulação por meio dessa variável aqui. Entendeu? Mas não quer dizer que existe uma associação pro resto da vida entre essa variável e esse objeto. Na linha seguinte, essa variável já pode trair esse objeto e apontar para outro objeto. Beleza? Então, ó, na linha seguinte, mesma coisa. Criei o objeto e falo, Ana, você está apontando para cá. Beleza? Na de baixo, mesma coisa. A Carol está apontando para lá. O que vocês supõem que vai acontecer na linha de baixo? Ele vai criar um objeto normalmente. Já passei aqui. Ele vai criar um objeto normalmente. Beleza? Só que agora qual que é o problema? Que pode, na sua aplicação, não ser um problema. Mas qual que é o cenário aqui? Esse objeto que está aqui embaixo, ele não vai conseguir ser manipulado pela gente. Ele está lá na memória, ele é tão legítimo quanto os outros, mas eu não consigo, por exemplo, falar bem assim, objeto, chama o seu método respirar. Não vai. Beleza? Estou acabando já. E na linha de baixo, o que vocês supõem que vai acontecer? Ana e José apontam para o mesmo objeto. Então, aqui deixa bem evidente essa situação. A gente tem
4 variáveis de referência, porém referenciadas 3 objetos só. Ano e José dá as mesmas características? Não, significa que se eu colocar, por exemplo, ó, eu vou adiantar um pouquinho o slide aqui, ó. Olha isso daqui. Manuel.cor da pele significa o quê? Que eu quero alterar a cor da pele do objeto referenciado por Manuel. Ok? Então isso daqui vai fazer o quê? Ó? Que esse objeto referenciado por Manuel mude sua cor da pele para 3. Ok? Na hora que eu alterar a cor da Carol, beleza? Alterou o objeto referenciado pela Carol. A hora que eu alterar o José, é esse cara aqui. Na linha de baixo, que objeto vocês supõem que vai ter a cor da pele alterada? O mesmo que é o referenciado pelo José. Entendeu? Então, as duas variáveis apontam para o mesmo objeto. A variável ela é oca, ela não tem nada. Quem manda é o objeto. Isso não seria o quê? Não, isso é a solução dos nossos problemas. Vocês vão ver depois que a gente vai ficar louco com isso aqui. Vixe, é um troca-troca. Isso aí. É uma loucura. Beleza, pessoal? Deixa eu fazer a chamada. Ah, não, já fiz a chamada. Então, tranquilo. Por hoje, essa aula de hoje, a partir da aula de hoje, eu estou fazendo a gravação. E aí eu vou publicar no site. Então, tudo que a gente passou hoje aqui, eu vou publicar lá para quem perdeu assistir. Recomendações que aconteceram 3 hoje. Tentem não chegar atrasado para não perder o que já foi passado. E quando perder a aula, entra no site, assiste e vem preparado para a próxima. Porque a gente tem muita coisa para ver e a gente não tem tempo para ficar voltando. Assistir, tá tudo gravado aqui, inclusive as brincadeiras que a gente fez. Tá, anote aqui. Tem vídeo